Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que me ouve, me mandar uma mensagem, fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Siga-me lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por meio do programa Palavra Viva. Continua abençoando os ouvintes desse programa. Salva, liberta, transforma, dá vida, abre portas, cura os enfermos, faz milagres para a tua glória. Que esse programa seja fonte de refúgio para o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-30-53-87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Eu quero ainda convidar vocês para domingo, às 9 horas da manhã, participarem conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu vou estar ministrando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós lá utilizamos a revista da CPAD. Esse trimestre estamos tratando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus
e aos homens com poder extraordinário. E eu estarei ministrando a sexta aula, né? Sexta lição dessa revista, falando sobre o ministério de apóstolo. Então você que é de Pindamonhangaba, mora aí perto do Senai, no bairro do Vila Rica, você pode estar cooperando juntamente com a gente às 9 horas da manhã. Lá é a Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Então você que é de Pindamonhangaba está convidado para participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical. Os nossos cultos lá estão acontecendo todos os domingos, terças e quintas, a partir das 18h30. A partir das 18h30. E você é nosso convidado. Quero aproveitar e mandar aqui uma saudação para o meu pastor dirigente, pastor Samuel Rodrigues, que tem nos apoiado, superintendente da Escola Dominical, nosso irmão Cláudio Venâncio, que sempre tem nos dado a oportunidade de estar transmitindo a palavra de Deus, e você pode ir lá cooperar com a gente. Lá nós utilizamos os slides, temos a participação da igreja, é sempre uma bênção aprender a palavra de Deus. Então, fica aí o meu convite para vocês. E hoje eu quero meditar com vocês na segunda parte da mensagem, que tem por título Posso Crer no Amanhã. Posso Crer no Amanhã, que nós iniciamos ontem. E essa mensagem está embasada no livro de Lamentações, capítulo de número 3, e os versículos de número 19 a 39. 19 a 39. Ontem nós vimos somente os versos 19 a 21, e hoje nós veremos dos versos 22 a 30. Dos versos 22 a 30. Mas nós vamos fazer a leitura e a exposição conforme nós formos avançando. Ontem nós vimos um pouco sobre o livro de Lamentações, esse livro que foi escrito pelo profeta Jeremias, escrito logo após a cidade de Jerusalém ser destruída pelos babilônicos, como assim toda a Judéia. O povo foi levado a cativeiro. Deus estava trazendo disciplina para a nação de Israel por conta dos seus muitos pecados, por seus vários altos e baixos. Então Deus estava trazendo a Babilônia para castigar, para punir o povo de Deus que estava fora do centro da sua vontade. E o profeta Jeremias é uma testemunha ocular desse período. Ele viveu, ele passou por esse processo, viu a cidade ser destruída, ele que profetizou por 40 anos, pedindo para que o povo voltasse ao centro da vontade de Deus, e o povo não deu ouvido às suas palavras. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Deus mesmo, no chamado a Jeremias, quando você vai ler lá o livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, Deus já havia advertido a Jeremias do que aconteceria. E quando tudo isso acontece, Jeremias escreve um lamento, escreve tudo aquilo que ele está passando, que ele está sofrendo, de forma poética. Ele utiliza-se de um acróstico, né? O acróstico alfabético, no caso o alfabeto hebraico, indo de Aleph a Tal, que para nós seria como de A a Z. E no capítulo 3 nós encontramos um capítulo que mostra o sofrimento desse apóstolo, o sofrimento desse profeta, aliás. Então ele se descarrega, ele coloca tudo diante de Deus. E a partir dos versos 19 a 39, ele, depois de ter olhado para dentro de si, olhado para a circunstância à sua volta, ele olha para o céu, ele olha para Deus e começa a orar, começa a clamar, crendo no Deus da esperança, em meio a todo aquele sofrimento que ele está passando. E alguns pontos precisam então ser destacados à luz disso. Ontem nós destacamos o primeiro ponto, em que fala do profeta pedindo a Deus que se lembre dele, certo?
O profeta estava pedindo a Deus para que se lembrasse dele, para que lembrasse da aliança que havia feito, para que se lembrasse de toda aquela realidade como um Deus onisciente, onipotente, que pode agir em seu favor. Quer dizer, e aí nós aprendemos que mesmo em meio a todo o processo que Jeremias estava passando, ainda assim Deus, não só Jeremias, mas como toda a nação, Deus ainda estava com seus ouvidos atentos ao clamor do seu povo, mesmo em meio àquele sofrimento, porque o que Deus queria é que o povo se arrependesse, como ele já havia disposto em sua lei lá em Levítico, capítulo de número 26. Que se o povo se arrependesse, se o povo se voltasse a ele, ele ouviria e livraria eles daquele cativeiro, livraria eles daquele sofrimento. E a partir de agora, então, nós vamos ver o segundo, o terceiro e o quarto ponto, se Deus assim nos permitir. O segundo ponto dessa mensagem fala sobre o profeta faz menções das infinitas misericórdias do Senhor. Diz o texto bíblico: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Sem dúvidas, esse é um dos textos da Escritura, um dos textos da Palavra de Deus mais conhecidos. E aqui Jeremias, em meio à sua dor, olha para o alto e faz menção das infinitas misericórdias de Deus. Acho interessante o contraste entre o profeta Jeremias e o profeta Jonas, por exemplo, no que diz respeito às misericórdias do Senhor. Jonas, o profeta fujão, que não queria ir pregar aos ninivitas, não queria pregar exatamente por causa das misericórdias do Senhor. O profeta Jonas sabia que se ele pregasse aquele povo cruel e mau, se converteria ao Deus de Israel e ele queria o juízo de Deus sobre a vida daquele povo. De modo que em Jonas, no capítulo 4, versos de número 1 a 3, diz o seguinte: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo arrependido, ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas tinha tanto dissabor pelos ninivitas que ele preferia a morte a ver a conversão deles. Jeremias, por outro lado, queria a misericórdia de Deus sobre a sua vida e a dos israelitas, apesar de seus muitos pecados contra Deus. Jeremias cria no Deus de misericórdia, que dava segundas, terceiras, quartas chances e quantas mais fossem necessárias. Por quê? Porque todos os dias em que acordamos, é Deus nos dando mais uma chance de viver conforme a sua vontade. Existem pessoas que querem limitar o amor de Deus para com os pecadores e se esquecem que também são alvos diários do amor gracioso de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, por exemplo, nesse momento, vocês não estariam me ouvindo falar a respeito do quanto misericordioso Deus é. É tão lindo esse trecho do livro de Lamentações de Jeremias, porque Jeremias aqui confessou para nós algo que nós precisamos experienciar em nossa caminhada com Deus.
Jeremias disse: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em outras palavras, pode acontecer o que tiver que acontecer. A minha vida só faz sentido em Deus, por isso vou confiar nele e esperar nele a minha salvação. Isso se assemelha às palavras de Jó, no ápice do seu sofrimento. Quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Penso que quando, em meio à mais profunda dor, o mais profundo sofrimento, a mais profunda angústia, ainda conseguimos depositar nossa esperança em Deus, é sinal que nós estamos amadurecendo na fé. Existem muitas pessoas que na hora em que as coisas estão ruins, elas blasfemam de Deus e abandonam a fé dizendo que Deus não existe. Mas o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro convertido, o verdadeiro seguidor de Jesus não se intimida se tirarem tudo o que ele possui, desde que não tirem a sua fé em Deus. Nada prova mais a nossa fé do que o sofrimento. É em meio ao sofrimento que se revela quem são realmente os filhos de Deus. A mulher de Jó queria que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. E nós? O que fazemos quando tudo está desabando em nossa cabeça? Jeremias olhou para o céu e declarou que era Deus a sua porção, e eu, e você, e nós. Terceiro, o profeta continua fazendo menção da bondade do Senhor. Jeremias não se contentou em apenas falar das infinitas misericórdias do Senhor, mas também decidiu falar da bondade do Senhor. O texto diz: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. É interessante como Jeremias constrói seus argumentos a respeito de Deus em sua oração. Jeremias começou falando da onisciência de Deus, de seu caráter imutável em relação às suas alianças, de suas infinitas misericórdias e agora de sua bondade. Essa é aquelas orações que fazemos para nos lembrarmos a quem ou a qual Deus nós estamos servindo. Nós não servimos a um Deus mau, sádico, sarcástico, que tem prazer no sofrimento do seu povo. E isso é bom destacarmos porque uma coisa sou eu dizer que Deus é justo e não pode tolerar o pecado. Mas a justiça de Deus não está condicionada a outra coisa a não ser a bondade e a santidade de Deus. Deus pune o pecado e promete em sua palavra em um dia realizar o juízo final, mas não porque ele é mau, mas porque ele é bom, porque ele é justo, porque ele é santo. Na verdade, todo o sofrimento existente no mundo é exatamente porque o homem decidiu viver sua vida fora do centro da bondade de Deus. Não existe qualquer manifestação de bondade fora do cuidado de Deus. Jeremias estava trazendo à sua memória aquilo que lhe dava esperanças. E nada nos dá mais esperanças do que nos lembrarmos da bondade de Deus. Será que nós conseguimos nos dar conta do quão bom é o nosso Deus? Será que nós, ao colocarmos a nossa cabeça sobre o travesseiro, conseguimos nos dar conta de quantas coisas fez o Senhor por nós ao longo de nosso dia?
Será que nós conseguimos perceber a mão invisível de Deus cuidando de cada detalhe de nossa história, de nossa vida? Será que nós conseguimos chorar diante de Deus só por sua bondade? Às vezes estamos vivendo uma vida amarga porque só conseguimos ver o que há de pior e não conseguimos ver as coisas boas que têm nos acontecido. Ficamos horas e mais horas olhando para dentro de nós mesmos ou para a vida dos outros e não conseguimos olhar para aquele que é a fonte de toda a bondade. Aqui Jeremias está nos ensinando uma lição fundamental sobre o nosso relacionamento com Deus. Jeremias está nos ensinando a pararmos uma hora do nosso dia e buscarmos a Deus em sua palavra. Jeremias está nos ensinando a como devemos orar e como orarmos melhor, ou seja, falando mais do quanto Deus é bom. Você já se deparou como é desagradável conversar com uma pessoa que só fala dela mesma? Ela fica lá falando dela, dos problemas dela, se autoelogiando, e quem está ouvindo fica sem entender o que está acontecendo. Assim somos nós quando nos dirigimos a Deus sem o priorizarmos. O conteúdo mais importante de nossas orações deve sempre ser Deus e a sua grandeza. Quarto, o profeta põe a boca no pó e aceita a realidade do sofrimento presente. Depois de Jeremias pedir para que Deus se lembre dele, de fazer menções ou de fazer menção das infinitas misericórdias de Deus, de reiterar sobre a bondade de Deus, ele entende o momento em que ele está vivendo. Se lermos os versos 1 a 18 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, perceberemos que Jeremias, enquanto estava olhando para dentro de si mesmo, e para o contexto em que ele estava vivendo, não conseguiu aceitar a sua realidade. Mas quando ele começou a olhar para Deus e depois voltou a olhar para si, ele mudou de perspectiva. Quando temos uma boa compreensão de quem Deus é que passamos a ter também uma boa perspectiva de quem nós somos. Observe comigo as palavras de Jeremias. Assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que fere, fartar-se de afronta. Eu gosto da paráfrase da Bíblia, a mensagem sobre esse trecho de Lamentações que diz assim: quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão. Recolha-se ao silêncio. Curve-se em oração. Não faça perguntas. Espere até que surja a esperança. Não fuja das provações. Encare-a. O pior nunca é o pior. Aqui não é estar solitário. Aqui é escolher estar solitário. Existem duas palavras distintas sobre esse assunto: solidão e solitude. Solidão é quando o indivíduo quer estar próximo dos outros, mas ninguém quer ficar próximo dele. Solitude é diferente, é quando o indivíduo está rodeado de pessoas por perto e ele escolhe ficar sozinho. É isso que Jeremias estava dizendo aqui. É sabido de todos que pessoas feridas ferem. Então, ficar sozinho aqui, que Jeremias está falando, é um momento de recolher-se, de recompor-se, de pensar, de se entregar à oração, de buscar a Deus, de reorganizar as ideias, para que possa se levantar e viver uma nova história e viver um novo capítulo. Essa é a segunda parte dessa mensagem. Segunda-feira nós vamos dar continuidade a essa exposição, se Deus assim nos permitir. Então Deus abençoe vocês e até segunda-feira. E mande sua mensagem, fazendo a participação no nosso programa, pelo WhatsApp 12991925941. 12991925941.
Eu quero a participação de você. Faça seu pedido de oração. Participe, mande uma mensagem. Nós queremos a sua participação. Deus abençoe vocês.